No quarto do hotel, Senis janta sozinha e fica inquieta por não receber uma ligação de Dama. Nedim exige que Sen se acalme, ou caso contrário, que saia da mesa. Sen questiona quem Nedim é para expulsá-lo de algum lugar, e o primo se mantém firme no embate com Sen. Yusuf se incomoda com a discussão e se retira, pedindo que Nedim não deixe que os problemas pessoais afetem o negócio deles. Dama recebe uma ligação de Senis e a recusa. Nedim explode contra Sen pelas provocações feitas diante de Yusuf no jantar. Nedim desafia Sen diante dos familiares, e o acusa de ser mau caráter como Senis. Sen insinua que Nedim é o verdadeiro mau caráter por tentar manipular a família e os negócios da forma como lhe convém. Nedim diz que toma decisões próprias e acusa Sen de ser um fantoche nas mãos de Senis, deixando o primo furioso. Sen parte para cima de Nedim, que por sua vez, não se intimida e continua reiterando suas opiniões sobre o primo. Sen e Nedim iniciam uma briga corporal, assustando a todos os presentes na sala de jantar. Dama e Seren tentam apartar a briga dos rapazes, e Sen desfere um soco no rosto de Nedim. Semri entra na mansão e se apavora com a cena, correndo para ajudar Dama e Seren a separar Nedim e Sen. Nedim retribui o soco no rosto de Sen, e Aga termina a confusão aos gritos com os rapazes. Dama, Seren e Semri conseguem conter Nedim e Sen, e Aga repreende os dois aos gritos pelo comportamento hostil. Aga ordena que Sen e Nedim subam para seus quartos. Semri sobe com Sen para seu quarto, e Seren tenta acalmar Nedim na sala de jantar. Sen entra furioso em seu quarto e Semri tenta conter sua raiva. Sen justifica seu comportamento pelas últimas decisões de Nedim, que assumiu os negócios de Aga por suas costas e convidou Yusuf para um jantar na mansão. Semri repreende Sen e diz que ele não pode continuar brigando com Nedim de forma tão agressiva. Sen diz que o único culpado pela confusão é Nedim, e que ele não lhe deve nada por não terem o mesmo sangue. Semri diz que Sen e Nedim vivem procurando maneiras de machucarem um ao outro. Sen e Semri discutem o fato de Nedim estar tentando afetar a todos os que odeia, e neste momento, Seren se aproxima do quarto do casal para escutar a discussão escondida. Semri tenta defender o comportamento de Nedim com base em seu passado sofrido e Sen se irrita com a esposa, lhe acusando de usar sempre as mesmas desculpas para justificar os atos de Nedim. Sen insinua que Nedim foi preso por ser uma pessoa calculista e capaz de fazer mal a qualquer pessoa que cruze seu caminho. Semri diz não acreditar na culpa de Nedim e Sen se irrita mais ainda, afirmando que a esposa está se tornando cega por seu primo. Sen recorda que Semri se casou com ele apenas para se manter próxima de Nedim, e no fim, ele se tornou uma pessoa ruim e cruel. Semri se incomoda com as palavras de Sen, dizendo que ela não serve para nada naquela casa, apesar de tentar ajudar tanto Sen quanto Nedim. Semri pede o divórcio para Sen, e Seren fica perplexa ao escutar o pedido de sua irmã. Sen diz que contatará seu advogado para dar entrada na papelada do divórcio, e Semri se mostra de acordo com a decisão do marido. Seren se mantém chocada atrás da porta do quarto de Sen, e no mesmo momento, Nedim sobe as escadas e surpreende a esposa próximo dali. Semri sai apressadamente do quarto e surpreende Seren tentando deixar o local sem ser notada. Seren tenta disfarçar, mas Semri encara furiosa, enquanto Nedim e Sen também trocam olhares repletos de rancor. Sen bate a porta de seu quarto e Semri desce as escadas sem trocar uma palavra com Seren e Nedim. Seren tenta acalmar Nedim, dizendo que o marido e Sen não podem seguir se portando como dois animais. Seren manipula a conversa que ouviu de Semri e Sen, dizendo que sua irmã está tentando acalmar o marido com um programa romântico entre os dois. Nedim se irrita e deixa Seren falando sozinha, que vai atrás do marido em seguida. Siva encara a paisagem da varanda de sua casa com um olhar triste, e Seher surpreende o filho. Seher se angustia com a tristeza de Sivan e diz estar preocupada com seu estado frágil. Seher diz que por mais que Sivan tente se fechar, ela estará ao seu lado para lhe apoiar em qualquer momento, e que o fato dele estar se sentindo mal a deixa pior ainda. Seher diz que mesmo que Sivan não queira lhe contar sobre seu problema, lhe garante que não há dor que dure para sempre, referindo-se à sua situação com Dama. Sivan diz que sua dor faz com que ele sinta que não existe, mas pede que Seher não sofra por ele. Aga desde as escadas da mansão e Dama pergunta onde o pai irá, que responde de forma enigmática. Senis permanece inquieta em seu quarto, na espera de notícias de Dama. Dama liga para Senis,
que justifica não ter atendido sua chamada anterior pelo fato de Aga estar furioso. Dama comunica a Senis que Aga saiu há pouco tempo, e que seu pai está alterado depois de Nedim ter convidado Yusuf para jantar na mansão, seguido da briga entre Nedim e Sem. Dama diz que a mansão está um desastre e que Nedim está sem limites, pedindo que Senis volte à mansão para colocar ordem nas coisas. Senis diz à Dama que pensará em alguma solução. Senis comemora após descobrir que a família Caraça está um caos, prometendo manejar a situação conforme sua vontade. Sivan sai de sua casa no mesmo momento em que Dama está triste na fachada da mansão. Dama observa Sivan sair de sua casa e decide ir até o rapaz, que a vê e tenta desviar. Dama chama Sivan e tenta conversar, e ele, por sua vez, responde de maneira sucinta às perguntas da jovem. Dama questiona o fato de Sivan ter lhe removido das redes sociais, e ele lhe rebate dizendo que foi Dama quem optou por se afastar dele. Dama pergunta se este é o fim da relação entre ela e Sivan, e ele lhe pede para que não abra uma ferida que ela mesma começou. Dama se entristece com o afastamento existente entre ela e Sivan. Em seu quarto, Seren se revolta pela posição contrária da família Caraça em relação às últimas decisões de Nedim, enquanto o rapaz se mantém inquieto ao caminhar de um lado para o outro. Seren diz não entender por que a família Caraça está reagindo desta forma se sabem que Nedim possui a maior parte da fortuna, e afirma que Sem sente inveja e ciúmes do primo. Seren pede que Nedim ignore sua família, e no mesmo momento, ele recebe uma notificação de Semri em seu celular, pedindo que a encontre para conversar. Nedim desassocia as palavras de Seren e pensa somente no pedido de Semri. Seren chama a atenção de Nedim, pedindo que ele a responda. Nedim pede que Seren esqueça a confusão, se mantendo pensativo sobre Semri. Semri relembra a conversa que teve com a doutora Oya, que lhe pediu que tomasse uma decisão para auxiliar na reconciliação de Nedim e Sem. Semri se mantém abalada por conta do resultado do exame de DNA de Sem. Nedim chega ao encontro de Semri, que fica abalada ao vê-lo. Nedim pede que Semri fale, e ela lhe diz que eles vêm enfrentando um caminho muito longo juntos. Semri diz que ela e Nedim sempre estiveram apaixonados e que estavam em busca de um caminho para se reencontrar, mas que agora o rapaz está diferente por ter caído na escuridão de seus sentimentos. Semri se indigna por Nedim se revoltar contra Aga para se juntar a Seren, mergulhando em sentimentos de vingança. Semri diz que desconhece Nedim, e ele lhe responde que essa é sua intenção depois de tanto sofrer. Nedim lembra com amargura quando Semri optou por Sem ao invés dele, dizendo que sua versão do passado jamais lhe rejeitaria quando ele mais necessitava. Nedim diz que talvez ele e Semri nunca tenham se conhecido realmente, deixando-a triste. Aga come sozinho em um restaurante, e neste momento, Senis chega no local e se aproxima da mesa do marido. Senis diz que sabia que o encontraria ali, e pede que ele fique em consideração ao laço que os une com Sem e Dama. Senis pede para conversar brevemente com Aga e ele aceita. Senis diz entender a revolta de Aga com ela e diz que não espera seu perdão, mas sim, que ele a escute e entenda suas motivações. Senis também diz a Aga que quer escutar o seu lado da história. Senis diz que Nedim está enlouquecido e que não descansará até se vingar de todos pelo tempo que passou na cadeira de rodas. A ruiva ainda conta que viu de perto o ódio de Nedim quando ele a apunhalou no quarto de hotel, como forma de tentar manipular Aga a se virar contra o sobrinho. Senis diz que tudo o que fez foi para proteger Sem, e teme que Nedim possa tentar eliminar seus filhos da mesma forma que tentou com ela. Aga escuta as palavras de Senis em silêncio, que diz temer pelas vidas de Sem e Dama, pedindo que o milionário faça algo para interromper a ira de Nedim. Aga se sente nervoso e pressionado diante das declarações de Senis. Semri e Nedim discutem as mágoas que existem entre ambos, e ela lhe diz que há a possibilidade de que ele e Sem possam travar uma trégua. Semri diz que antes Nedim via Sem com admiração, mas que agora só pensa em formas de como acabar com a vida do primo. Semri pede que Nedim dê um passo para o perdão de Sem e o rapaz é grosseiro com ela, dizendo que não quer escutar seus pedidos. Nedim diz que não é mais o mesmo homem que vivia em uma cadeira de rodas, um garoto que era incapaz de se defender da maldade que cometeram com ele. Nedim diz que agora vê com clareza todos aqueles que estão de seu lado, e Semri diz que Sem não está contra o primo, reforçando que ele pode perdoá-lo para viver em paz. Semri clama para que Nedim não sucumba à vingança, e ele é ríspido ao lhe dizer que ela tomou sua decisão ao abandoná-lo. Nedim pede que Semri não se meta mais em sua vida, e que ela escolheu outro caminho no dia que lhe rejeitou. Nedim dá as costas para Semri, que chora e diz que Sem é seu irmão. Para si mesmo, Nedim diz que não dará mais amor e compaixão para ninguém, reforçando seu lado frio.
Senis diz que nada do que aconteceu é uma surpresa e que Nedim age por suas costas, pois quer tomar o poder da empresa da família. Senis encoraja Aga a não perder sua fortuna para Nedim, dizendo que ele deve pensar em seus filhos e em tudo o que construiu. Aga pergunta a Senis se ela já terminou o que tinha para dizer, e em seguida, levanta-se da mesa. Aga paga a conta e se retira do local, deixando Senis sozinha. Senis se frustra por falhar em seu jogo de manipulação com Aga. Semri adentra a casa de Seher, e sua mãe se preocupa com seu estado emocional. Semri chora descontroladamente e pede que Seher a abrace. Seher toma Semri em seus braços, que chora de maneira ininterrupta. Semri diz que está carregando um peso terrível, sendo incapaz de se livrar dessa carga. Seher pergunta a Semri do que ela está falando, e a jovem pede que sua mãe não faça perguntas, apenas que lhe console. Semri diz estar cansada de carregar tanto peso, e que tudo o que mais queria era estar protegida por Seher. Seher tenta tranquilizar o estado de Semri, que implora para ficar junto de sua mãe neste momento. Seren conta para Neriman sobre o divórcio de Sem e Semri, dizendo não entender por que farão isto. Neriman questiona se Nedim escutou essa conversa e Seren nega. Neriman diz que Seren e ela precisam agir, pois se Nedim descobrir o divórcio de Semri, irá atrás dela e expulsará Seren de sua vida. Seren se revolta com a constatação de Neriman, e a idosa reafirma que Semri não pode se divorciar de nenhuma forma, pois é uma ameaça para o casamento de Seren. Seher pede que Semri seja franca com ela em relação a ter se casado com Sem apenas para estar próxima de Nedim. Seher diz que também está carregando um grande peso com as decisões de Semri e Seren. Semri diz que deveria ter contado a verdade antes, confirmando o que Seher acaba de falar. Seher diz não entender então porque Semri disse posteriormente que seu casamento com Sem era real, e porque eles têm intimidades como casal se ela se casou apenas por Nedim. Semri diz que na verdade nunca esteve casada com Sem, e que sempre esteve pensando em Nedim e em seu bem-estar. Semri ainda afirma que fez tudo com a ajuda de Sem, e que tomou a decisão de se divorciar. Semri pede perdão por ter causado preocupações para Seher e promete que não tornará a preocupá-la. Sem bebe em seu quarto e chora ao pensar no divórcio, alegando que Semri roubou seu coração. Semri encara aos prantos o papel com o resultado do DNA de Sem. Sem chora em seu quarto. Semri recebe uma notificação em seu celular de Oya. No dia seguinte, Nedim se arruma para ir à empresa, mantendo-se firme para assumir os negócios de sua família. Seren surge e diz estar arrumada para acompanhar Nedim, e ela questiona se o marido contatou Yusuf. Nedim é ríspido com Seren e diz que eles não são um casal, e pede que ele não a relembre disso mais uma vez. Seren finge que estava brincando, e Nedim pede que ela não faça nem brincadeira sobre a relação deles. De forma séria, Nedim diz que estará esperando por Seren no escritório para resolver um assunto. Seren diz que a única coisa que lhe importa é estar casada legalmente com Nedim para assegurar seus direitos. Seren vai atrás de Nedim. Semri entra no escritório de Aga, que pede que a nora se sente diante dele. Aga percebe o estado emocional abalado de Semri e diz que também não está bem. Semri diz que ela e Aga necessitam ter uma conversa séria, e ela relembra que ele pediu que ela resolvesse a rivalidade entre Nedim e Sem. Seren escuta a conversa de sua irmã e Aga escondida. Seren confirma para Aga que ela se casou com Sem apenas para voltar à mansão e ficar próxima de Nedim para protegê-lo. Aga diz que nem ele e nem Semri conseguiram ajudar Nedim, e ela comunica ao sogro que irá se divorciar de Sem. Seren fica abalada ao escutar a confirmação de sua irmã sobre o divórcio. Semri pede perdão a Aga por ter causado transtornos à família Karasai, e ele lhe revela que pensava que Semri era uma golpista feito Seren. Seren se ofende, mas mantém a pose para não ser descoberta. Aga pede perdão pelos julgamentos feitos antes a Semri, e diz que ela é a nora que ele sempre sonhou. Aga ressalta as qualidades de Semri, deixando Seren incomodada. Semri diz não guardar ressentimentos de Aga, e diz que fez tudo apenas pensando no bem de sua família. Semri diz que não é correto permanecer casada com Sem, e Aga diz que não tentará convencer a nora do contrário. Aga pergunta quais são os planos futuros de Semri, e pede que a moça não se afaste da família. Semri diz que seguirá trabalhando para conquistar seus próprios bens, e que não pretende se afastar de sua família. Aga oferece apoio para Semri e diz-lhe considerar como uma filha. Seren demonstra inveja ao perceber que não possui o mesmo apreço que Semri por Aga. Seren percebe uma movimentação no escritório e se esconde para não ser flagrada. Semri deixa o escritório de Aga e Seren retorna ao ponto onde estava, encarando a irmã com ódio. Semri entra no quarto de Sem e comunica ao marido sobre sua conversa com Aga em relação ao divórcio. Sem diz que contatará o advogado para proceder com o divórcio e não atrasar mais o término da relação.
Semri pede que Sen lhe mantenha informada sobre os trâmites da separação. Semri fica abalada com a decisão de se divorciar. Sen vai até o escritório de Aga, e o milionário fica orgulhoso ao ver o filho pronto para trabalhar na empresa. Sen pergunta se Aga irá com ele, e o milionário responde que precisa de tempo para pensar. Sen diz que precisa do pai ao seu lado para se manter presente na empresa, e questiona se ele tornará a lhe abandonar. Aga é firme e diz que precisa tomar uma decisão, pedindo que o filho lhe dê ao menos um dia livre. Sen compreende e brinca com o pai sobre o fato de Nedim ser a autoridade máxima da empresa no momento. Sen pergunta se Semri comunicou a Aga do divórcio, e o milionário diz achar triste a decisão de sua nora em se divorciar. Aga questiona se Sen ama Semri, que reluta em confirmar seus sentimentos, dizendo que o casamento nunca foi de verdade. Aga percebe a tristeza de Sen e o abraça. Do lado de fora da mansão, Semri observa Sen e Aga se abraçando no escritório. Sen agradece pelo carinho de Aga, que deseja forças ao filho para superar o momento. Semri abre sua bolsa e toma em mãos o exame de DNA de Sen, tornando a guardá-lo. Seniz estranha ao receber uma chamada telefônica de Semri, que deseja conversar com a sogra. Seniz questiona a pauta de sua conversa com Semri, que é firme ao dizer que em breve ela saberá.